fim do mês e o varejo ainda abastecido, o preço do boi gordo registrou... que foi, Valtena? Registrou queda nas principais praças paulistas, em Araçatuba e Barretos, né? A Carol tá aqui rindo por causa da minha postura, que eu falei assim, vou ficar assim meio parado. Cadê? O que o Felipe Fábio vai falar da gente? Vai falar que nós somos uns loucos, hein? A gente tá com ele aqui para poder falar da cotação do boi gordo. Mas essa menina aqui, sexta-feira, chega ela fica alegre, porque vai para descansar, ô Felipe. O Valteno faz graça e eu não consigo controlar às vezes, é difícil. Bem-vindo. Bem-vindo, tá? Olá, Carol, olá, Valteno. Melhor assim do que chorando, né? Melhor assim do que chorando. Feliz. E o nosso pecuarista, tem motivo para rir ou para chorar? Vamos falar sério agora. Bom, vamos lá. Olhando para essa semana, foi uma semana mais pressionada para as cotações da arroba do boi, tá? Isso quer dizer que o mercado está derretendo? Não. Em São Paulo, nós estamos hoje com o boi negociando em R$ 315, R$ 318 reais por arroba, isso considerando o boi padrão exportação e o boi para mercado interno. Houve uma queda ontem de R$ 2 reais por arroba, mas, na nossa interpretação, esse movimento baixista ele é limitado. Ele não tem muita força por hora. Tá? A gente parar para considerar que em maio a arroba do boi bateu R$ 300, reais, esses R$ 2 reais de queda agora, a gente está falando depois de um aumento de quase R$ 20 reais ao longo de junho. Então, é um mercado, sim, que termina o mês pressionado em algumas praças, em algumas regiões, mas essa pressão ela é um patamar alto ainda para a referência da arroba do boi gordo. O que levou a pressão de baixa? A Carol já antecipou um pouco aí. O mercado varejista ele vem bem abastecido, tá? Ele está relativamente confortável. No final de mês o pessoal tira um pouco do pé do acelerador com relação às compras de carne bovina, então o escoamento ele acabou pesando um pouco mais nesse momento. Além disso, o dólar também foi outro fator de impacto. A exportação ela tem sido destaque não só no mês de junho, como em todo o ano de 2025, e agora com um dólar um pouco mais frouxo, chegando na mínima dentro do ano, nesse mês de junho, nós tivemos um cenário onde a margem do exportador ela acabou ficando um pouco mais apertada. Isso também colaborou para que essa referência cedesse nesses últimos dias. Por outro lado, a oferta de boiadas ela está mais comedida. Então, o comprador ele não está tendo facilidade em compor as suas escalas. Quando a gente pega os dados de abate do CIF, no comparativo aí até o dia 26 de maio e com relação até o dia 26 de junho, dentro dos seus próprios meses, nós tivemos uma redução de quase 300 mil cabeças abatidas sob o sistema de inspeção federal, ou seja, um volume que chegou um pouco mais compassado com uma demanda, principalmente para exportação, que segue aquecida. A exportação cresceu 30% na base anual nesse mês de junho. Então está indo muito bem, tem sido a válvula de escape, e na nossa visão, apesar desse viés de baixa nessa última semana do mês, não é algo que deve ganhar força ou ter fôlego nos próximos dias, principalmente com a entrada no novo mês e recebimento dos salários a partir ali do quinto dia útil. Não sei se você já tem um balanço do semestre, mas certamente daqui a pouco está fechando. No ano, acho que não vai alcançar o valor de abates que no ano passado, que era aquele último ano de descarte. Esse ano já foi uma coisa mais contida, até por isso o preço está subindo a velha lei da oferta e da procura. Porque ano passado, se não me engano, foi quase 40 milhões, não foi, de reses abatidas? Valteno, no ano passado nós tivemos recorde de abate, foram 39,6 milhões de cabeças abatidas, foi o maior valor da história e com muita fêmea participando dos abates. No primeiro trimestre desse ano, nós tivemos um volume expressivo ainda de abates, tá? Foi o maior primeiro trimestre em termos de abate na história da pecuária brasileira, ou seja, muito abate ainda no primeiro trimestre. E no segundo trimestre nós começamos a sentir uma redução dessa oferta, mas na nossa interpretação deve ser um primeiro semestre com dados superiores ao de 2024. Ou seja, a oferta ela ainda esteve confortável, ela esteve muito alta e com muita fêmea ainda participando das linhas de abate. E o preço subiu. Por quê? Aí vem justamente a questão da lei da oferta e procura, principalmente do lado da procura. Nós tivemos um crescimento de exportação da ordem de 30% no acumulado do ano até o momento, com preços em dólares mais interessantes. Isso acabou colaborando para que a arroba do boi se sustentasse
acima dos R$ 300 praticamente durante todo o 2025 até então, tá? E no mercado interno, a gente não pode reclamar, tá? O mercado interno está tendo um desempenho interessante até, por mais que os preços sigam elevados ao consumidor, a gente está vendo uma certa resiliência do consumidor doméstico para conseguir escoar essa carne, está conseguindo aos poucos levar ela adiante. Por quê? Mesmo com a alta da arroba do boi, mesmo com a alta do preço no atacado, o preço da carne bovina ela ainda está competitiva frente às outras proteínas. Mesmo com essa interdição que nós tivemos agora, a suspensão da exportação de carne de aves, né, o preço do frango ele não cedeu tanto, mantendo o boi competitivo. Nós tivemos estímulos fiscais dentro do mercado interno, aqui não entrando no mérito de estratégia de longo prazo para isso, mas estímulos fiscais que mantiveram também o poder de compra do consumidor brasileiro ainda confortável, tá? Um nível de desemprego relativamente contido. Tudo isso favoreceu o escoamento da exportação aquecida para que essa produção muito forte que houve no primeiro tri e nesse segundo trimestre ainda tem sido, mas já dando sinais de diminuição, não pressionasse a arroba do boi gordo e a mantivesse acima dos R$ 300. Ótimo para o pecuarista e aqui fica principalmente um viés de médio e longo prazo. Se a gente nem diminuiu a oferta de boiadas que está sendo abatida ainda, o que deve acontecer com o preço da arroba do boi quando essa oferta ela diminuir, ela enxugar no mercado brasileiro? E a nossa perspectiva é que para o segundo semestre isso comece a ganhar força e a oferta de fêmeas, principalmente, passe a pesar mais na precificação da arroba do boi. A oferta tenda aí a diminuir no segundo semestre e isso deve dar maior firmeza do que nós estamos vendo nesse momento para a cotação da arroba do boi. O Fábio, obrigado pela sua participação aqui. Bom fim de semana. Desculpa, Carol, as risadinhas dela aí, mas é assim mesmo. Obrigado, querida. Felizes. A gente está muito feliz também. O negócio está indo bem também na área do boi. Tomara que isso resulte também num bom bife no prato, né, para nós. Nossa, amo, viu? Bom fim de semana para você. Obrigado, pessoal. Um bom fim de semana a todos. Alegria acima de tudo e bons negócios para nós. Bom final de semana. Obrigada, Fábio.